Boa tarde. Nos últimos dias, a população da nossa cidade tem enfrentado uma onda de violência sem precedentes. Em vários locais, ônibus, vans, carros vêm sendo incendiados. Houve confronto com mortes em comunidades. A polícia está nas ruas tentando inibir a ação dos criminosos. O deputado Marcelo Itagiba está muito preocupado e solidário com a população do Rio de Janeiro. Hoje o deputado federal Marcelo Itagiba vai falar sobre um assunto que está aterrorizando o estado do Rio de Janeiro. E esse assunto ele entende com profundidade. Deputado, o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro? Boa tarde. Lamentavelmente, nós estamos enfrentando, de fato, fatos muito dramáticos na cidade do Rio de Janeiro. Essa onda de violência praticada pelos traficantes, ela não começa hoje, nem vai terminar agora. E nós precisamos analisar as coisas como elas verdadeiramente são. Eu me lembro que na época que eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, nós recebemos do governo anterior um quadro muito parecido com esse que nós estamos vivendo hoje. E tivemos que partir para cima do tráfico, para cima dos bandidos, com operações específicas que foram montadas. Primeiro, a Operação Asfixia, onde foram cercadas várias comunidades, onde foram obtidos dados de inteligência que resultaram em duas outras operações. Operação Pressão Máxima e Operação Inteligência Massa e Força, essa feita com mais de 1.200 homens em determinadas áreas. Com isso, nós conseguimos muitos avanços e alguns sucessos. Nós tiramos de circulação os chamados 80 chefes do tráfico, que hoje estão nos presídios. Nós retiramos o armamento que se encontrava na mão daqueles criminosos, batendo o recorde de apreensão de armas, bem como fizemos um número muito grande, batendo também recordes de prisões de bandidos. Então, isso precisava ter uma continuidade e esse trabalho precisa ser permanente. Eu sempre digo que segurança pública tem início, tem meio e não tem fim. É um processo permanente de combate à criminalidade. E aí o que nós observamos? Nós observamos que esse governo fez uma opção de reeditar um modelo antigo. Qual era o modelo? O modelo dos postos de policiamento comunitário, que já foram grupamento de policiamento em áreas especiais, os chamados GEPAs, e agora tem um novo nome, um novo rótulo, chamado PP, que é necessário. Ou seja, levar o policiamento formal para as comunidades mais pobres e mais carentes, aonde o tráfico de drogas está instalado. Mas aí o que acontece? O efetivo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de 38 mil homens, não é suficiente para fazer os dois tipos de policiamento, ou seja, manter um grande número de UPPs e fazer o policiamento ostensivo nas ruas, porque a Polícia Militar do Estado perde por ano em torno de 1.000 homens. E a capacidade de reposição da Polícia Militar, ou seja, de formação de novos policiais, também é de 1.000 homens por ano. E o que precisa fazer, na verdade, é um aumento de efetivo da Polícia Militar, ou seja, dobrar dos 38 mil homens hoje existentes para, no mínimo, 76 mil homens, até com vista à própria Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos que se realizarão no Rio de Janeiro. Porque o que acontece? Quando você bota 300 homens que se formam numa UPP, você está deixando de repor o policiamento ostensivo dos batalhões, que faz o quê? Que faz o policiamento do dia a dia nas ruas. E o que se tem observado ultimamente é um aumento exponencial dos assaltos a transeuntes. Por exemplo, no atual governo, comparado com o governo anterior, aumentaram, segundo os dados dos próprios Institutos de Segurança Pública, 183% o número de roubo a transeuntes e 52% o número de roubo no interior de coletivos, ou seja, daquela tipo de atividade policial que é justamente o policiamento ostensivo. Por um outro lado, reduziram-se também o número de apreensões de armas e o número de prisões de bandidos. Além disso, permitiram que uma facção criminosa chamada ADA se fixasse no complexo Rocinha Vidigal.
e permitiu que a outra facção criminosa, o Comando Vermelho, se instalasse aonde se encontra o complexo do Alemão. Dessa forma, esses locais não foram combatidos, esses locais não foram atacados, permitindo que esses bandidos se escondessem nessas localidades, né, se fortalecessem e crescessem e preparassem isso que nós estamos vivendo hoje na cidade do Rio de Janeiro. Não apenas como uma reação, mas como uma forma de afronta, né, uma forma de intimidação do Estado, né, representado pelas autoridades policiais e pelas autoridades governamentais. E aí nós temos que ver qual é a solução que nós podemos dar para enfrentar esse problema. E, deputado, quais são as medidas a serem tomadas para minimizar essa situação? Olha, eu defendo há muito tempo, desde a época em que eu exerci o cargo de superintendente da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, a constituição daquilo que eu chamo de uma força-tarefa, composta por todos aqueles que têm corresponsabilidade no processo de segurança pública e de segurança nacional nesse país, unindo as forças policiais com as forças armadas para sufocar esses bandidos. E de que forma se faz isso? Você sabe que essas armas de guerra que estão nas mãos desses bandidos são submetidas ao controle do Exército. Então, o Exército tem o poder fiscalizatório sobre esse armamento. Em segundo lugar, armas e granadas são também subtraídas das Forças Armadas. E, a partir daí, o Exército tem condições, através de um inquérito policial militar, de agir com poder de polícia para apreender essas armas, para ajudar no desarmamento desses bandidos. Então, o que eu defendo hoje, que deve ser feito hoje, para que, de uma vez por todas, a gente enfrentar esse problema? Acabar as vaidades, unir as forças, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e, de forma integrada, de forma complementar, né, ir para cima desses bandidos nessas localidades onde eles ficaram intocados e intocáveis por muito tempo. Ou seja, aproveitar o momento e enfrentar a criminalidade, desarmar esses bandidos, prendê-los e aqueles que enfrentarem a força com o tiro sofrerão as consequências, aquilo que se chama auto de resistência. Serão feridos ou serão mortos pelas forças policiais. E o que nós precisamos fazer é aquilo que já foi feito no passado: partir para cima da criminalidade, tirar as lideranças, né, de circulação. Na minha época, como eu disse, 80 líderes do tráfico de drogas foram presos e hoje estão sendo mandados aí para diversos presídios federais. Além disso, se bateu recorde de apreensão de armas e de prisões. Infelizmente, na atual administração, esses dados não atingiram o mesmo patamar, ou seja, são menos prisões, né, são menos apreensões de armas e praticamente as lideranças do tráfico não têm sido presas. Então precisa trabalhar com mais inteligência para tirar esses indivíduos de circulação e também para poder prevenir que fatos como esses que nós estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro não voltem a acontecer e pegando as polícias totalmente desprevenidas. E não pode se permitir que determinadas localidades, né, sejam preservadas da ação policial, né, e permitam o fortalecimento dessa criminalidade armada. O combate ao crime tem que ser diário, tem que ser todos os dias. O enfrentamento, o confronto e a prisão desses marginais tem que ser diária. Então vamos pegar esses criminosos que estão no Complexo do Alemão, vamos fazer um cerco com essas forças auxiliares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal e vamos obter um mandado de busca coletivo para aquela localidade e vamos, junto com o apoio da população carente e pobre que não quer conviver com a marginalidade no seu seio, né, fazer as buscas, fazer as apreensões e fazer as prisões lá no Complexo do Alemão e no Complexo Rocinha Vidigal. Dessa forma, nós daremos a resposta que o Estado tem que dar. Nós daremos a resposta que a população deseja, porque, na verdade, ninguém quer continuar a conviver com esse tipo de terrorismo praticado por esses marginais.
Um outro aspecto que precisa ser visto é que no atual governo cresceram em mais de 150% o número de comunidades, né, sob o domínio das milícias. E isso precisa também ser enfrentado, porque a principal milícia que atua no dia a dia do Estado brasileiro é a milícia da contravenção, que tem o poder de corrupção, tem o poder das armas, né, e que vem fazendo também atentados à bomba à plena luz do dia, matando, né, integrantes de grupos rivais. E essa milícia, o que ela faz? Ela dá dando apoio às outras milícias para a ocupação de espaço, né? E é a ocupação de espaço com que objetivo? De instalar nessas localidades as máquinas caça-níqueis para explorar a boa-fé da população. Então todos têm que ser combatidos por igual, todos têm que ser enfrentados no mesmo momento, com inteligência e com força. Ou seja, partir para cima dessa criminalidade armada que vive do tráfico, partir contra essa criminalidade, né, composta de milicianos nas comunidades e partir, acima de tudo, do poder financiador disso tudo, que é a contravenção no estado do Rio de Janeiro, que está presente em cada esquina da cidade do Rio de Janeiro e das cidades do estado do Rio de Janeiro, com a total complacência do governo. Então, deputado, são 3 milícias que existem no estado do Rio de Janeiro? A primeira milícia que existiu e que existe no estado do Rio de Janeiro é a milícia da contravenção. Essa corrompe o poder público, corrompe os agentes públicos, pratica todos os tipos de crime através da exploração de jogo que lhe dá os recursos. A segunda milícia é uma que se montou, né, a partir desses grupos para o quê? Para a tomada de territórios para explorá-los economicamente. Ou seja, explorar o gás, né, explorar a TV a cabo, explorar a água e cobrar taxas de segurança. Essa é uma outra milícia que está se instalando, cresceu muito no atual governo, mais de 150% no atual governo, e tem o patrocínio da milícia da contravenção, porque a partir do momento da tomada desses territórios, começam a se colocar nessas comunidades as máquinas caça-níqueis que vai fazer o rendimento da contravenção. E a outra milícia, a terceira milícia, é a milícia armada, né, que vive do tráfico de drogas, né, que tem esse armamento para se confrontar entre os vários grupos que existem na exploração desse mercado. Então é preciso, de uma vez por todas, fazer o combate de todas elas, para que não ocorra o que nós estamos vendo, a supremacia de uma sobre a outra, a substituição de um tipo de crime por outro. E o que nós estamos vendo hoje no estado do Rio de Janeiro é justamente algo que está nascendo em função desse conflito havido entre as diversas milícias. Deputado, o Rio tem jeito? O que nós podemos esperar para o futuro? A primeira coisa que nós temos que fazer é investir no homem, investir no policial, naquele que coloca a sua vida em risco todos os dias em defesa da sociedade, em defesa da população. São eles que estão tomando tiro hoje para defender a todos nós. E a primeira coisa que nós temos que fazer é apoiar a aprovação da PEC 300, que é aquela que assegura um piso salarial a todos os policiais do Brasil. E, infelizmente, o governo do estado do Rio de Janeiro tem trabalhado junto ao Congresso Nacional para que essa PEC não seja aprovada. Em segundo lugar, nós temos que pegar exatamente o que eu disse, unir as forças nesse momento, fazer o devido combate, né, e prender essas pessoas, desarmar essas pessoas e, a partir daí, fazer, sim, a pacificação não de apenas algumas comunidades em algumas localidades, mas a pacificação do Estado como um todo. E eu tenho certeza de que se nós fizermos a força-tarefa, como eu já pensei, como eu já idealizei e como eu acho que é possível fazer, nós teremos a solução para o Rio de Janeiro, não apenas para o evento Copa do Mundo, não apenas para o evento Olimpíadas, porque em momentos especiais a segurança é prestada, mas para toda a população do Rio de Janeiro o tempo todo. Muito obrigada. Bom, o programa De Olho no Rio fica por aqui. Domingo que vem tem mais. Leia o nosso blog www.marcelitagiba.com. Shalom.